foi um dinamarquês que descobriu o Brasil. Isso mesmo, o nome dele era Peter Lund. Ele descobriu o Brasil pré-histórico nas cavernas das Minas Gerais. Peter Lund foi o primeiro paleontólogo das Américas. No século XIX, a paleontologia, ciência que estuda os fósseis, era a última moda na Europa. Todos os cientistas queriam desvendar os segredos da pré-história. Aliás, hoje em dia nem se diz mais pré-história. É só história mesmo. Muita história. Quando a história começou? O que existia antes da história? E quem contou a história que existia antes da história? Como entender esse período, conhecido popularmente como pré-história, se ele não tem documentos escritos? Um mistério cujas pistas não passam de pedras e ossos, só raspas e restos. Para desvendar esse mistério, a gente precisa de dois personagens. Primeiro, um cientista. Os cientistas cavaram sua versão da pré-história qual Indiana Jones. Desenterraram o passado, andaram muito, fuçaram. Descobriram. Muitos dedicaram toda a vida a isso. O outro personagem viveu na pré-história. Esse, para deixar a sua versão, precisou dar um passo em falso: morrer. Em meados do século XIX, a pré-história despertou uma competição infantil entre gente grande. Ninguém sabia muito bem do que estava falando, mas queria falar mais alto que o outro. Ganhava quem contasse a última versão, a versão mais recente da pré-história. Era tudo meio na tentativa, no erro. Achavam um pedaço de um quebra-cabeças, mas você não tinha a menor ideia do conjunto do quebra-cabeças. Antigamente, os historiadores classificavam a pré-história que era antes da escrita, porque eles achavam que não tinha escrita, não tinha história para contar, só que é mentira. Tanto é que eles faziam desenhos para contar a história deles. Como a Juliana disse, isso é contestado pelos historiadores. História é história. Turma, tenho a honra de apresentar para vocês o professor Castor Cartelli, paleontólogo. Eu vou perguntar o seguinte para o senhor. Quem era Peter William Lund? Pedro Guilherme Lund. Ele era botânico e saiu pelo Brasil e caiu de casualidade numa pequena fazenda. Começou a encontrar uma série de coisas notáveis, uma série de fósseis diferentes. O Lund, que já sabia que a paleontologia estava virando ciência séria, diz: aqui está muito mais futuro do que a botânica. Na hora, largou a botânica e começou a trabalhar com fósseis aqui em Lagoa Santa. E um estudante veio para o Brasil, estudou com ele, pegou o material aqui, voltou à Europa e inventou uma ciência que hoje quase ninguém conhece, uma tal de ecologia. Para ele descobrir ossos tão importantes, antes ele teve que encontrar um ser de osso e carne. Ah, bom. Quem foi? Peter Clausen.
O explorador de minas de salitre, o dinamarquês Peter Clausen, era uma espécie de coronel com sotaque no sertão dos Gerais de Minas. No dia 10 de outubro de 1834, ele entrou numa venda na cidade de Curvelo e pediu sua garrafa de cachaça particular. Encheu o copo até a borda, como era de seu costume, e antes de tomar o primeiro trago, esbravejou: ainda bem que ninguém entende a minha língua nesse lugar onde o diabo perdeu as botas. Não se fie tanto nisso, senhor. Um dinamarquês? Lund, Peter Lund. Senhor Bueno, Lund bebia? Não, nem um gole. Era um luterano convicto. Abstêmio, então. Abstêmio. Não teve mulher também. Ele era praticante, religioso mesmo? Olha, não praticava, mas todo o arcabouço intelectual, mental dele era religioso. O encontro dele com Peter Clausen foi assim como a gente acabou de Cara, mais ou foi- menos reproduzir? Foi exatamente assim, porque ele tinha um diário minucioso, né, onde ele anotou toda essa estadia dele do Brasil, que aliás era a segunda. Ele tinha vindo anteriormente ao Brasil e aí voltou em 1833 e em 34 encontrou no meio do sertão, do desertão, um cara que mudaria a vida dele. O Lund vinha basicamente interessado em estudar a flora e algo da fauna. Né? Daí ele encontra esse homem brutal, rude, explorador do salitre, das grutas de calcário, e diz para ele: olha, aqui nessa região tem mais de 30 grutas e essas grutas estão repletas de ossos de animais antediluvianos. Aí os olhos do Lund... Os olhos do Lund. Tá. Ele explorou mais de 200 cavernas. Ele encontrou 22 mil maxilares de uma determinada espécie. Ele encontrou 14 mil vértebras de animais ossos. Ele encheu mais de 50 caixotes enormes com essas ossadas. A obsessão do Lund era descobrir o plano criador de Deus. Ele tinha certeza que Deus tinha deixado pistas da criação do mundo nessa obra da natureza. Estava todo mundo lá na Europa em busca de fósseis, aquela febre dos fósseis, a idade da Terra, né? Exatamente, Determinada a idade da Terra, que, segundo a religião, e como ele era religioso... 6.000 anos. No máximo. 5.435 anos. É. Ainda se falava exatamente, né? Baseado na Bíblia, né? Mas então dê-se o crédito a Clausen. Ele já tinha dado a oportunidade para o Lund mapear as cavernas da região. Claro. Quando ele vem para Lagoa Santa, ele já sabe mais ou menos onde fica tal gruta, tal Claro, lapa. inclusive havíamos visitado a boca, a entrada da Gruta de Maquiné, que é a catedral subterrânea. Ao penetrar no mistério de Maquiné, Peter Lund foi tomado por um fervor místico, como se a caverna fosse a morada de Deus. Ele escreveu em seu diário: nunca meus olhos viram nada de mais belo e magnífico nos domínios da natureza e da arte. Todos estes deslumbrantes primores da natureza são realçados pelos mais delicados ornatos, tanto de formas fantásticas quanto de bom gosto, franjas, grinaldas e uma infinidade de outros enfeites. Mas além do alumbramento causado pela beleza do lugar, foi também aqui que o Dr. Lund fez as suas primeiras descobertas: ossos de animais gigantes. Eu trago aqui uma preguiça atual. Aqui está um braço. Olha aqui. Lund, na primeira escavação que fez, descobriu o primeiro osso de uma preguiçona. Aham, este é original. Então, preguiçinha, a preguiçona o dobro, e está faltando outra descoberta de Lund, a preguiça gigante. Entenderam por que é que chama preguiça gigante? Que era gigante mesmo. E assim, a preguiça gigante, que aliás bem poderia ser considerado o animal símbolo do Brasil, comprovou que o Novo Mundo era bem mais velho do que se supunha. E mais do que isso, graças à descoberta, o Dr. Lund, correndo por fora, acabou suplantando seus colegas europeus e ficou com a mais recente versão da pré-história. Talvez para recobrar o fôlego durante as escavações, Lund foi dar uma espiadinha nas paredes da gruta e distinguiu formas na penumbra que pareciam obra humana. E eram pinturas rupestres em que animais pré-históricos conviviam com seres humanos deixavam claro que o homem
e a Terra só podiam ser muito mais antigos do que rezavam as Escrituras. Mas a observação das pinturas rupestres foi apenas o início. Entre os ossos fósseis de animais gigantes, o Dr. Lund logo descobriu pontas de flecha, pedras lascadas e instrumentos de trabalho nitidamente feitos pelo homem. Seria a prova de que os seres humanos tinham andado por aqui antes do dilúvio? Para Lund, a descoberta trouxe uma boa e uma má notícia. A boa é que agora ele tinha uma novíssima versão da pré-história. A má é que essa versão entrou em choque direto com suas convicções religiosas. Como um bom cientista, Lund se pôs a refletir. Talvez a Bíblia esteja errada. E Deus existe? Tem bardo? O choque entre ciência e religião que tão profundamente teria afetado Lund, na verdade, é apenas uma suposição. Mas o fato é que, logo depois de ter realizado a sua principal descoberta, o homem de Lagoa Santa, Lund simplesmente deixou de escavar. Em cartas à família, ele atribuiria isso à falta de apoio e de verbas. O Dr. Lund ainda permaneceu aqui em Lagoa Santa por 30 anos, catalogando o seu acervo. Mas o evento que realmente ficou na memória do povo foi o seu enterro. Dr. Lund mandou escavar a própria tumba, aqui, debaixo desse pequizeiro que ele mesmo havia plantado. E ele deu instruções precisas sobre como queria que fosse o seu funeral. Nada de luto, 3 dias de festa, comida e bebida para o povo de Lagoa Santa. Tudo ao som da banda que ele mesmo havia fundado. Na última noite do festivo funeral, os fogos de artifício acabaram. Para a confecção de novos rojões, a biblioteca de Peter Lund foi sacrificada. Nas palavras do biógrafo Henrik Stangerup, os 1.200 livros transformaram-se numa chuva de poeira estelar e do escuro céu tropical se despedia do doutor. Quase 100 anos depois da morte de Lund, outro distinto membro do grupo do Homem de Lagoa Santa veio à luz e outra vez revolucionou a pré-história. Uma mulher, descoberta em 1975, que não escondia a idade. 11.000 anos. Nome: Luzia. Para a surpresa de todos, ela não se parecia com nossos índios, como imaginávamos. Luzia era negroide. Em linguagem de dia de semana, negra. Essa é a última da pré. O Brasil era habitado em sua pré-história por caçadores da megafauna, como a preguiça e o megatério de um tempo muito antigo, mergulhado em mistério. E assim a história sempre se transforma no amanhã de um dia sempre novo, concretizando os desejos e a vontade do imenso coração do seu povo.